Entendemos por iniciação espiritual o conhecimento das leis de Deus e o domínio das energias do universo. Mas aí vem uma pergunta: para que queremos isso? A princípio, imaginamos que isso nos traria maior liberdade. E, de fato, esse desenvolvimento faz parte do processo de nossa evolução pela expansão de nossa consciência. Mas aí reside uma cilada, pois, como temos ainda o desejo de mando e de poder e queremos dominar o próximo, isso pode gerar um adiamento em nossa evolução. É como se colocar uma arma poderosa nas mãos de uma criança imatura. Mas no passado, o que buscavam os iniciados esotéricos? As tradições esotéricas contam que, na antiguidade, a verdade e o conhecimento superior eram transmitidos abertamente ao povo. Porém, pelo mau uso, por guerras e domínio, começaram a ser ocultada a verdade e passaram a ser transmitida apenas aos iniciados, ou seja, àqueles que eram submetidos a um rigoroso treinamento, a uma série de testes e provas dificílimas que provassem a sua idoneidade. Mas pouco eram os que se mantinham e conseguiam terminar. Necessitava o neófito de dar provas de autoconhecimento em várias ciências, autodesenvolvimento intelectual, renúncia, sacrifícios, visando o conhecimento e decorrente poder e domínio. O discípulo que passava pelos testes e demonstrasse alta moral passava a ser orientado por um mestre, que lhe indicava o caminho, restando ao aprendiz descobrir e percorrê-lo por sua conta e risco, aguardando orientações do mestre. Eram os iogues, faquires, iniciados egípcios, hindus, e tal treinamento nada mais era do que o desenvolvimento forçado de algumas faculdades mediúnicas. O Espiritismo difere deste caminho, pois visa o despertamento da consciência de uma forma natural, porém orientada, sem forçamento, sem rigor, sem eliminação, não buscando o poder psíquico, mas sim a espiritualização. A diferença principal é que na iniciação esotérica, o discípulo se mantém nos limites da sua individualidade, do ego, buscando realizar seu interesse, enquanto que na iniciação espírita, o discípulo se projeta para fora do seu interesse pessoal, indo em direção ao próximo, visando colaborar na realização do propósito divino, buscando o seu eu maior. Na iniciação esotérica existiam, ou existem ainda, basicamente 5 graus. O primeiro grau era o errante sem casa, sem bens, sem pertences, que entra na corrente da vida universal e não mais individual e particular. No segundo grau já é o construtor de sua casa, edifica seu próprio ambiente de paz, conhecimento e conduta, com alguns pré-requisitos. Por exemplo, conhecimento da verdade sem ter mais ilusões, impassibilidade, ou seja, indiferença sobre os resultados das suas ações, mas cumprindo com seus deveres, domínio dos desejos, emoções e impulsos, que isto é uma disciplina emocional, uma disciplina física, a renúncia, abnegação e despreendimento, constância na vida inteira, confiança no mestre em si mesmo e anelo pela vida espiritual. Daí ele filia-se a uma fraternidade oculta. No terceiro grau é aquele que já conhece a unidade, é aquele que não mais renasce, ou seja, que nada mais tem que morrer em si. Passa então para o quarto grau. Ele está além do eu, domina os planos físicos, astrais e mental, e o mundo material já não mais o seduz. Então o quinto grau é o último, tem a vida livre,
nada mais tem que aprender na vida física. Atingiu o nirvana. Existe uma grande diferença entre o desenvolvimento intelectual do moral. O intelectual busca saber como fazer, mas não o porquê fazer. É meramente uma instrução de uso. O moral é saber o porquê fazer. Está relacionado ao comportamento, pois a moral é quem controla, dá norteamento e sentido para a aplicação intelectual. Então, o que difere a iniciação espírita da esotérica? A esotérica cultua o ego, o poder e o domínio, e sente-se poderoso. É uma cultura intelectual. A espírita cultua o seu próprio eu maior e sente-se um servidor humilde. É moral. A iniciação espírita não tem graus e nem rigores. Deixa a velocidade de despertamento e evolução a cargo de cada um. A Aliança Espírita Evangélica e a Federação Espírita do Estado de São Paulo criaram 3 graus, apenas como um roteiro. O primeiro grau é o aprendiz, aquele que busca achar o caminho. O segundo grau é o servidor, aquele que já está construindo a sua morada de luz e servindo a Deus. E o terceiro grau é o discípulo, aquele que assumiu o compromisso íntimo de viver o Evangelho. Na escola de aprendizes do Evangelho, é feita a preparação, a orientação para a conduta física, moral e mental, com respeito aos hábitos, costumes, vícios, defeitos, bem como aos tipos de pensamento. O primeiro e segundo graus pertencem à escola de aprendiz do Evangelho. E sendo atingidos os pré-requisitos, o servidor é verificado para adentrar ao terceiro grau, de discípulo, onde é conduzido a participar da fraternidade do discípulo de Jesus. Nesta etapa íntima e individual, é importante considerar que o mestre aponta o caminho, o discípulo o segue. A cada um segundo suas obras, muitos os chamados e poucos escolhidos. O mestre não faz o discípulo, ele se faz a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O domínio sobre si mesmo é a parte mais difícil deste processo. O treinamento intelectual do corpo mental é semelhante ao treinamento físico. Tem-se apenas que vencer as resistências da inércia, a preguiça, a má vontade, e estudar e se aplicar, e ter persistência para se atingir o objetivo. Porém, o treinamento emocional do corpo astral, do qual decorre a conduta moral, este já é bem mais difícil. É muito mais difícil de se controlar desejos que deixamos se extravasarem ao bel prazer durante muitas vidas. Temos que vencer as resistências impostas pelos hábitos milenares, reflexos condicionados através de várias existências indisciplinadas, além de um avalanche de sugestões, insinuações e até imposições de encarnados e desencarnados, simbióticos que alimentamos através de nossos pensamentos, fantasias, desejos escondidos, estímulos sensoriais que alimentamos, sofisma das paixões. A vida, com suas provas e testes, vai mostrando onde nos encontramos, através dos choques com os outros e com o meio, e trazendo as restrições e dificuldades para irmos polindo, lapidando, remodelando o nosso corpo astral, corpo das emoções, para estar sob o domínio do nosso eu maior e não dominá-lo. A reforma íntima nada mais é do que a renovação dos sentimentos e dos pensamentos para conquistar as virtudes, descartando os resquícios da animalidade e permitindo a expansão de nossa consciência. Se formos aplicar a ISO 9000 a nós mesmos, podemos dizer: somos uma não conformidade
deformidade espiritual em processo de retrabalho e de reclassificação para possível reaproveitamento. Porém, em nosso caso, o aproveitamento sempre é possível, por Jesus falou: nenhuma das minhas ovelhas será perdida. Para se atingir o fim de um homem perfeito, é necessário se desenvolver uma metodologia, ter-se um objetivo, definir metas, elaborar um planejamento, definir pontos de controle e assim por diante. Qual o motivo, o objetivo da reforma íntima? É a libertação das amarras da forma, dos pensamentos e das sensações que nos induzem ao comportamentos inadequados à nossa evolução. Nos conduz à inferioridade, mantendo-nos presos às influências externas. Estamos presos e não estamos conscientes disso, e defendemos esta nossa prisão com unhas e dentes, pois nos acostumamos a ela. A liberdade só se dá através do despertamento de nossa consciência e a consequente tomada de posse do nosso eu pela renúncia do ego. Podemos analisar esta reforma íntima sobre dois aspectos: a do estudo da purificação do corpo físico, a elevação moral e ao amor ao próximo, demonstrado através do trabalho da aplicação, e ao amor a Deus, respeitando todas as suas obras. Então, o que podemos entender pela verdadeira iniciação espiritual é uma trajetória. Saímos do seio de Deus, do Absoluto, e por alguma intenção ou razão que desconhecemos, mergulhamos nas restrições da matéria. Ao deixarmos o ambiente do Absoluto, onde não existe matéria, energia, espaço ou tempo, e ao mergulharmos no relativo, nos tornamos inconscientes de todas as potencialidades divinas de que somos portadores, deixando-as latentes em nós, não ativas, e passamos a ser simples e ignorantes. Mergulhados nas restrições da matéria, passamos a habitar os reinos inferiores da natureza, iniciando pelo reino mineral, em nossa maior restrição. Depois, soltando hastes para fora da terra, ingressamos nos reinos vegetais. Nos movimentamos depois nos animais e começamos a tomar consciência de quem somos no reino humano atual, para promovermos-nos depois aos reinos angelicais, arcangelicais e assim por diante, até nos libertarmos totalmente da matéria e voltarmos a habitar os reinos do céu de onde saímos. Em suma, estamos despertando os potenciais latentes em nós, para transformá-los em verdadeiros poderes ativos. Essa é a nossa saga, a do despertar o ser íntimo e profundo que vive em nós, e nós não nos atemos a isso. Ao longo dos últimos 3 bilhões de anos, fomos acumulando uma série de aprendizados, sendo a maioria para nos defendermos do meio agreste que passamos a habitar, e com isso despertamos os instintos de conservação e de sobrevivência, as sensações, os desejos, até atingirmos os sentimentos que nos levarão ao verdadeiro amor, síntese de toda a lei de atração universal, da qual nos separamos. Nos últimos milhares de anos, nos estágios hominais, acumulamos uma série enorme de personalidades que formaram capas, máscaras, elmos que instalamos em nós para nos proteger do meio ambiente. Criamos então vários egos díspares entre si. No meio imediatamente inferior ao humano, no reino animal, éramos ainda almas grupais, tipo cardumes, alcateias, colmeias, enxame, rebanho, colônia, ninhada, onde fomos nos agrupando para nos individualizarmos em almas individuais, ou seja, indivíduo, reduzindo a quantidade e aumentando a qualidade. Nesta fase animal,
O egoísmo e o orgulho foram para nós instrumentos de agregação, a força egóica de atração das unidades separadas para individualizarem-se e a força de repulsão das raças para que não se misturassem e formassem partes de uma única raça, a raça humana. Portanto, eram virtudes. Hoje, como já atingimos a individualidade, um ser indivisível, como nos conhecemos atualmente, o orgulho e o egoísmo se tornaram defeitos morais e não mais virtudes. Ao adentrarmos no reino nominal, trouxemos conosco os resquícios desta animalidade que se expressa hoje como defeito moral, pois ao longo de várias existências incorporamos nas nossas personalidades as características marcantes de cada época vivida. O trabalho de apometria nos ajuda ao entendimento e à libertação destas personalidades que nos conduzem mais ao espírito de libertação que estamos agora participando. Agora descobrimos que não somos mais o que aparentamos ser. Não somos esta máquina que tem que seguir padrões estabelecidos e venerados por outros seres tão tacanhos como nós, que já fomos assim no passado, que caracterizam a nossa sociedade atual, uma sociedade partidarista, consumista, manipulada, interesseira e que não mais nos convém. Fruto da mistura de variados egos, de variadas égos. Mas agora, como fazer isso? Como nos libertarmos? Se a nossa centelha divina está totalmente obscurecida, opacionada, inibida, velada e sequer considerada como alguma coisa? Imagine-se agora, você, sua centelha divina, como um imenso potencial energético, um sol brilhante, porém do tamanho de uma bolinha de ping-pong, estonteante poder e magnitude, mas totalmente obscurecido e instalado no centro do seu cérebro, na posição de suas glândulas pineal e pituitária, tentando iluminá-las, e nem sequer é ouvido. Como fazer para que ela, a centelha divina, seja considerada ouvida e talvez até obedecida? Precisa-se proceder à renúncia do ego, para que se tome a posse do eu verdadeiro, da centelha divina que vive em nós. Quem manda em nós? Como decidir quem deve mandar em nós? Será que continua sendo os variados egos criados por nós mesmos, sem um objetivo maior além da defesa e da sobrevivência? Ou será o nosso eu maior, esta centelha divina, existente em nós mesmos desde o princípio da vida, e que tem por escopo voltar ao reino de Deus, de onde partiu, porém não é considerada? O que você sugere? Damos ou não atenção à nossa centelha divina? Se sim, como fazer isso? Para ouvi-la, temos que silenciar os gritos dos egos, silenciar as manifestações dos incessantes desejos, emoções, sensações e pensamentos que distraem a percepção do eu maior, pois nos fazem voltar e focarmos na matéria e no mundo relacional. A vida material clama incessantemente por nossa atenção. Ela grita, desespera, manipula e força o seu atendimento. E então saímos deslocadamente para atendermos nossos desejos incontroláveis, mesmo que não sejam necessidades reais, mas sim fictícias. Interessante pensar quem cura quem. Quem que te cura? A nossa consciência passa a nos fazer reflexões mais profundas, provenientes de vivências passadas mais arraigadas em nós, surgindo remorsos, arrependimentos, desilusões, tendo como consequência as doenças psicossomáticas, vindo a nos sustar a desenfreada febre de atendimento aos nossos desejos, por estarmos cheios de
vivenciarmos uma vida de constantes frustrações, doenças, dissabores, buscamos saídas nos tratamentos espirituais, nas cirurgias, nos passes, nos medicamentos. Todos eles vindo sempre de fora para dentro, que apenas amenizam nossos males, mas nunca curam. Quem se cura é só e somente você mesmo, nós mesmos. Ninguém cura ninguém, só existe a autocura. Ninguém de fora de você tem o direito e nem a permissão de alterar o que você, de forma consciente ou mesmo inconsciente, determinou para você mesmo. Pense bem, a porta da sua consciência só se abre pelo lado de dentro, nunca pelo lado de fora. Você foi livre para decidir do seu destino. Ninguém pôde mexer nisso. Você saiu do reino de Deus por sua livre e independente escolha, e Deus não lhe restringiu a decisão. Tu és um filho pródigo da parábola de Jesus. Então agora você está decidindo de forma diferente. Você não quer mais continuar a fazer e a agir do jeito que vem se comportando há séculos ou há milênios. Você decidiu mudar. Você quer uma vida melhor. Você não quer mais se sentir sozinho e à parte de Deus, em solidão. Você deseja conscientemente uma reconciliação com Deus, uma comunhão, um religare de fato. Chegou o momento de você começar a sua autorrealização. Você quer sair de algo que vivenciou, alimentou, usou e abusou nos últimos milhares de anos. E quer convencer seus egos, que hoje ainda são senhores de sua vida, a renunciarem, a mudarem? Ó Deus, será isso fácil? Não, é dificílimo mudar, pois nos acomodamos, nos acostumamos com o nosso jeito de ser. Repetimos sistematicamente os mesmos procedimentos que acabamos por automatizá-los até se tornarem reflexos condicionados. E então os executamos sem mais pensar. Eles passaram para o nosso subconsciente e hoje, inconscientemente, agimos de forma irrefletida. Então, como mudar algo que não temos sequer mais acesso? Tudo que alimentamos sistematicamente já passou para os substratos do subconsciente. Como sustar agora algo que retorna automaticamente a nós, sem mesmo que queiramos mais? Como sustar isso? Como sustar desejos incontroláveis, pensamentos e intenções que não mais queremos alimentar? Como bloquear estas emoções e estes pensamentos? Esse é o caminho secreto. É o caminho que leva do ego ao eu divino que vive em nós. É o caminho da meditação, da introspecção, da suspensão temporária do pensar e do sentir, para poder dar vez à centelha divina que se manifesta em nós. O caminho secreto. Uma vez que você tenha optado por seguir um caminho através de uma decidida determinação de uma vontade iluminada, então você é capaz de mudar. Comece então por meditar, a respirar. Lembre-se, como foi dito, a porta de seu íntimo só abre por dentro. Ninguém tem acesso ao seu íntimo se você não abrir a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus mostrando a senda que leva à iniciação. Senda que leva do mundo exterior, fenomenológico, para o interior, reflexológico, que é permanente. Todos chegarão ao fim do caminho, pois, como ele disse, sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Existe uma senda que leva à perfeição,
porém sua conquista depende de tempo e de dedicação. Tudo é possível para quem se dispôs a conquistar. A pessoa comum, ou seja, aquela que ainda não começou o despertar da consciência, segue o que os outros falam, não tem opinião própria, formada através da experiência, leva a vida sem um objetivo definido, vive além de viver. Não é senhora de seu destino e, portanto, vai seguindo apenas seus desejos, sem saber para onde isto está levando. Não tem rumo definitivo. Se a pessoa comum não tiver uma boa índole, formada através de várias encarnações bem orientada, poderá seguir para a conquista do poder temporal para domínio de si, visando o domínio do próximo, perseguindo uma paixão, uma determinação íntima, uma vingança, que a levará a ter poder sobre muitos, criando dissabores. Se a pessoa comum tiver uma boa formação através de várias reencarnações disciplinadas, humilde e submissa, desenvolve uma índole boa e, quando começar a despertar a consciência, se ela determinar a seguir uma conquista maior, impondo-se uma determinação na vida, também conquistará o poder e a influência sobre muitos, criando o progresso e a evolução. O poder advindo do conhecimento intelectual, domínio mental, controle das emoções, domínio do corpo físico, pode ser feito por qualquer um. Porém, quem determina a aplicação útil é o embasamento moral. A moral determina a boa e útil aplicação da inteligência, de conhecimento e de sabedoria de viver. Ao homem determinado tudo é possível, basta dedicar-se com afinco. Em todo momento somos bombardeados por 1000 influências, boas e ruins, úteis e perniciosas. Cabe-nos a escolha e a decisão. O livre-arbítrio, nosso maior atributo de início de liberdade, dá-nos a condição da escolha consciente do que nos convém e do que não nos convém. Ele gera a responsabilidade e o karma, consequências boas ou más de nossas escolhas. Este é o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho. Temos um objetivo: libertarmos-nos de nossa inferioridade e sofrimentos e sermos herdeiros de Deus. Definimos algumas metas: eliminar os vícios e defeitos morais, conhecermos o mundo espiritual, praticarmos a caridade e assim por diante. Depois, elaborar um planejamento, estudo teórico e prático, caderno de temas, caderneta pessoal, evangelho no lar, auxílio ao próximo, meditação e reflexão, oração, caravana. A seguir, definir pontos de controle, exames espirituais, autoavaliação da caderneta pessoal, exames de consciência. Como estamos atualmente com respeito ao combate aos vícios comuns, ao domínio das paixões, aos defeitos morais? Passos importantes. Vamos identificar os itens não conformes ainda. Elaborar ou reelaborar um plano de ação. Praticar atos, pensamentos e sentimentos contrários aos defeitos identificados, e isto com muita persistência. Este esforço de autoespiritualização, que ajudará a si próprio, a família, a sociedade e a terra como um todo, desenvolverá as virtudes e purificará os corpos físicos e espirituais, construindo o traje de núpcias, que permitirá entrar na festa das bodas, conforme menciona o Evangelho.